Dizem que quando um espírito desencarna, no momento de desespero ou de forma trágica, não consegue jamais alcançar a paz eterna. Fica preso àquele lugar em que morreu, implorando libertação, clamando por justiça e orações. Em outras palavras, assombrando os vivos. No ano de 1937, na cidade de Missão Velha, interior do Ceará, um homem desesperado se enforcou no seno de uma igreja. Esse homem era sacristão e arrastava a culpa de um crime que não teve coragem de confessar nem a Deus e nem aos homens. Acontece que ele se envolveu amorosamente com uma moça do lugar, e desse romance veio uma gravidez que ele jamais assumiu, jogando a moça em uma condição de vergonha e abandono, posto que para os costumes da época, esse era um absoluto escândalo. Uma vez que ninguém acreditou na história que ela contou, posto que acusava um homem santo, um outro homem levou a culpa, e sendo inocente, foi morto pelos irmãos da moça para vingar a honra. Diante de todo esse horror e sentindo o desprezo de uma cidade inteira, a moça grávida atirou-se em um rio e morreu desesperada, levando consigo o bebê mesmo antes de haver nascido. O sacristão, diante desse rastro de desgraças, não podendo conviver com a sombra desses crimes, pôs fim à própria culpa, tirando a própria vida e encerrando o rastro de tragédias no campanário da igreja. Dias depois, onde foi encontrado, suspenso na corda do sino, os pés pendidos, girando a sabor do vento sob a torre da igreja, como um grande fruto pendurado em uma árvore. A sombra dessa figura permaneceria lá, mesmo depois de muitos anos passarem. Nesse lugar lúgubre, tomado por memórias sombrias, nasceria uma maldição que iria se manifestar a cada vez que o sino fosse tocado. O sino da meia-noite. 100 anos se passaram, e o que restou da portentosa igreja se resumia agora a uma construção abandonada, que ninguém mais tinha vontade de visitar. Assim sendo, os escombros da igreja ficaram esquecidos pelo tempo, perdidos no matagal, encobertos em uma zona de mata fechada, de modo que mesmo de longe ela já nem era vista. É como se tivesse deixado de existir, e o sino nunca mais foi ouvido. Entretanto, uma maldição nunca envelhece, e era uma questão de tempo para que isso ficasse muito claro para toda aquela cidade. Josué e Mateus eram 2 lenhadores. Em uma tarde nublada, saíram para cortar a lenha, e porque a madeira estava úmida, foram avançando mata dentro, em busca de madeira apropriada para fazer fogo. Tanto procuraram, que perderam a noção do tempo, e cada vez mais embrenhados na mata, perceberam que o tempo começou a fechar. Não demoraria para que caísse uma forte chuva. Não havia remédio. Não voltariam para casa antes que caísse um temporal. Assim sendo, o mais lógico a se fazer era procurar abrigo ali mesmo na mata. Para sua sorte, ou não, alguns metros adiante, se viu que parecia ser uma parede por entre os galhos das árvores. Sem pensar 2 vezes, rumaram naquela direção. Foi só o tempo de chegarem e conseguirem se abrigar, no que de fato era uma edificação que eles nem poderiam antes imaginar que existisse ali. Pois bem, mal entraram e a chuva tombou com força total. Fecharam a porta e ficaram ali dentro, encolhidos, esperando que o tempo melhorasse para que então eles pudessem voltar para casa, ainda que essa espera levasse a noite inteira. E os 2 se recolheram, sentados a um canto da parede, encostados ao feixe de lenha que vinham trazendo. Lá fora, a chuva apertou de repente. Chicoteando as paredes pelo lado de fora, como testando a resistência daqueles frágeis escombros.
ao mesmo tempo em que relâmpagos e trovões rasgavam o céu de ponta a ponta. E a noite caiu de repente, como de um golpe, mergulhando aquele ambiente em uma escuridão completa e sufocante, em que se ouvia os sons sufocados da chuva, silenciando tudo mais que houvesse naquele descampado de floresta. Os homens encolheram-se trêmulos diante da força tenebrosa da natureza. A porta era sacudida à força do vento, que ameaçava arrancá-la. Um dos homens levantou-se depressa e cuidou em travá-la pelo lado de dentro. E os dois lenhadores se mantiveram assim, em silêncio, temerosos, reféns da tormenta. Ao cabo de algumas horas, uma névoa fina e sinistra começou a adentrar pelas frestas da porta, e em pouco invadia em largas espirais por baixo da soleira. Nesse instante, o sino soou uma badalada tremenda que fez com que a igreja vibrasse inteira. E sem nenhuma motivação que explicasse que ele pudesse vibrar àquela hora sem que ninguém tivesse tocado na corda. E antes que os dois infelizes lenhadores pudessem se dar conta do que tinha acontecido, o sino tocou outra vez, e mais outra, e seguiu tocando a badaladas precisas até completar 12, indicando que era meia-noite. E a partir desse instante, começou toda a série de ruídos inexplicáveis, como por exemplo, a do choro de um bebê que vinha do lado de fora, onde, pelo menos ao que parecia, seria impossível que um bebê se encontrasse àquela hora da madrugada no meio de uma tempestade. E batidas na porta. Perceberam pela força da batida que se tratava de uma pessoa adulta. E ao olharem por baixo da porta, viram a barra de um vestido sujo de lama. Diante da porta estava uma mulher com um vestido branco segurando um bebê, que não parava de chorar um só instante. Ela não parecia se importar com isso. Cabisbaixa, não trocou uma só palavra com os dois lenhadores, nem mesmo para lhe dizer obrigado por deixá-la entrar. Os relâmpagos, de tempos em tempos, iluminavam todo o ambiente como numa série de flechas, e depois tudo voltava a mergulhar na mais completa escuridão. Num desses clarões, eles perceberam que a mulher tinha outra vez aberto a porta e estava em pé olhando para o lado de fora. E o bebê já não chorava. De repente, ela ergueu a cabeça e apontou algo na direção da torre do campanário. Os homens só então perceberam que seus olhos vazios eram os de uma defunta e, por puro terror, obedeceram em olhar para onde ela apontava. Nesse momento, perceberam no sino a silhueta de uma sombra. Sob a forte pancada de chuva, entenderam que se tratava da sombra de um enforcado. Antes que se recobrassem do susto diante de tal imagem, viram-se aproximar, na escuridão, chafurdando nos charcos de lama, uma figura estranhíssima que eles não puderam, a princípio, distinguir de que tipo de animal se tratava. Se arrastava no chão e vinha envolto em farrapos e em pedaços de qualquer coisa que se desprendia dele. E não tardou muito para que passasse diante de seus olhos, de modo que eles puderam enxergar sem poder acreditar no que viam. Tratava-se de um homem, ou do que restou de um homem. Era uma figura esbagaçada, com a cabeça aberta, num claro sinal de violência tão tremenda que não poderia, senão, ter levado à morte, e o corpo quebrado em tantos pontos que seus membros se moviam em ângulos impossíveis para o corpo humano, tornando ainda mais estranha e sinistra aquela figura, que não poderia existir daquela forma, senão em um pesadelo. Também não tinha olhos, e se arrastava na direção da sombra da torre, sem jamais poder alcançá-la. A mulher
sempre ao centro da porta, contemplava essa cena bizarra e macabra com seus olhos vazios e, de repente, deixou cair uma lágrima estranhíssima. Era uma lágrima escura, parecia lodo, como se tivesse saído do fundo de um rio. Uma lágrima de compaixão. Em seguida, soltou um grito tão estridente, ecoou por entre os raios e trovões, ensurdecendo os dois homens, que em seguida tombaram desmaiados, vencidos pelo terror. Quando o dia amanheceu, os dois lenhadores já se encontravam sozinhos. Não havia sequer sombra ou sinal das 3 figuras macabras da noite anterior. Nem a afogada com seu bebê, nem o homem morto a pancadas, e já não havia nenhuma sombra no sino. De volta à cidade, ninguém acreditou na história que eles contaram, o que não é de se admirar, né? Entretanto, de toda forma, um grupo de curiosos embrenhou-se na mata e descobriu que de fato havia igreja, o que gerou muito interesse pelos objetos que ainda restavam nela. Ou sendo mais precisa, o enorme sino que ficava no alto dos campanários. Assim sendo, não demorou muito para que o referido objeto fosse retirado e vendido para uma agência funerária, passando a ser usado para marcar enterros. A origem do sino e os terrores que ele poderia evocar seguiram sendo um completo segredo para os novos proprietários do objeto, que ao adquiri-lo, deslumbrados com a beleza do sino antigo, pensaram apenas que tinham acabado de fazer um excelente negócio. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada. Se você gostou, conta pra gente nos comentários. Deixa like, se inscreve, que isso ajuda muito o canal. No mais, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!